Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto!
sólido geométrico aí que faz parte dos estudos da geometria espacial. Muito bem. Ele possui uma base circular, veja bem aqui na figura, a base é um círculo, né? Formada por segmentos de reta que tem uma extremidade e um vértice lá em cima, um vérticezinho também em comum. Tá? Muito parecido com a pirâmide, né? E aí temos uma figura que evidencia essas definições importantes que veremos. Possui uma altura, h, né? Normalmente nós chamamos essa altura aqui de h nas questões, com uma forma de legenda. A altura h, caracterizada pela distância do vértice do cone ao plano da base. Então nada mais, nada menos que a altura lá a distância do vértice, né? Até a base, aqui o centro da base é a altura, né? Possui também a denominada geratriz. Então, esse conceito aqui, que é exclusivo aí do estudo do cone, geratriz. Essa distância aqui, ó, que vai do vértice até a base, aqui, ó, não sendo a altura, né? Obviamente, aqui, ó, geratriz. Como se fosse esse friso, né? Lateral aqui, ó. Geratriz do cone. Ou seja, a lateral formada por qualquer segmento que tenha uma extremidade no vértice e a outra na base do cone, tá? Certo? Então você já pode até, eu vou aproveitar a própria figura para evidenciar uma outra distância que vai do centro, já que isso aqui é um círculo, né? Até o lado aqui, ó, que é o raio. Então vejam que relação que você tem. Você tem a altura, raio e a geratriz. Eu já vou evidenciar aqui esta figurinha clássica que vai formar entre a altura, o raio e a geratriz. Altura, raio e G de geratriz, formando um triângulo retângulo. E se forma um triângulo retângulo, tudo que a gente conhece do triângulo retângulo vale agora, né? Entre essas três medidas. Aí passa a ser quem é a geratriz e a hipotenusa, a altura e o raio são os catetos, tá? Muito bem. Classificação dos cones. Dependendo da posição do eixo em relação à base, são classificados em cone reto ou oblíquo. Aqui o destaque. Cone reto, né, é perpendicular à base, ou seja, a altura e o centro da base do cone formam justamente um ângulo de 90 graus. Né? Todas as geratrizes são congruentes entre si, de acordo com o Teorema de Pitágoras, tem essa relação aqui já aplicado o Teorema de Pitágoras, que eu deixei em evidência na figura anterior. Tá? Então, novamente, vou voltar aqui na figura anterior. Quando eu aplico o Teorema de Pitágoras aqui, veja bem, você pode dizer que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, a geratriz ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, agora altura e raio. Tá? Novamente, então, aqui evidenciada. O cone reto é também chamado cone de revolução. Então é muito comum esse sinônimo aqui para cone reto, cone de revolução, obtido pela rotação de um triângulo em torno de um dos seus catetos. O cone oblíquo, o eixo não é perpendicular da base, né? Então você tem aquele cone inclinado. Aí na figura você observa os dois casos. A primeira figura aí é aqui o cone reto, né? Conforme foi dito ali, ou também chamado cone de revolução, e o cone oblíquo, né? Então tá aqui, ó, cone reto e o cone oblíquo. Veja a inclinação, né? Muito bem. Fórmulas do cone. É muito comum cobrar áreas, né? Áreas, e depois da sequência você vai ver volume. A área da base. Então vamos voltar aqui na figura. Que figura da geometria plana forma a base de um cone? Olha aqui, ó, a base do cone aqui é um círculo, né? Então você já sabe da geometria plana que a área do círculo é πr ao quadrado. Por isso, quando se cobra a área da base, na verdade, é só calcular a área do círculo, né, do cone aí, né? Então, πr ao quadrado. A área lateral, então já foi a área da base, vamos falar sobre a área lateral. A área lateral formada pela geratriz do cone, a área lateral é calculada através da fórmula. Você vai multiplicar π vezes o raio vezes a geratriz, né? Lembrando que π é um número irracional, aproximadamente eu coloquei aqui embaixo 3,14, R de raio da base e o G de geratriz. Então são as informações que você precisa para encontrar a área lateral. É só multiplicar essas informações.
E a área total, obviamente, é a área da base mais a área lateral. Então aí eu coloquei a figura, né, com o cone fechado e ele aberto, né? Então quando se cobra área total, né, envolve a soma das duas áreas, a área da base e a área lateral. A sugestão é você encontrar separado ou somar, ou aqui eu já coloquei a fórmula das duas aí somadas em evidência, né? Você pode também aplicar direto, né? É π vezes o raio vezes, entre parênteses, o raio mais a geratriz. Ou você encontra primeiro a área da base, depois você encontra a área lateral e soma as duas, tanto faz. Tá certo? Muito bem, tá aí então o estudo do cone. Volume do cone, tá? O volume do cone corresponde a 1/3 do produto da área da base pela altura calculada pela seguinte forma. Então, eu gosto de enfatizar as duas formas, né? Então, volume, área da base vezes a altura dividido por 3, né? A mesma fórmula, inclusive, para calcular o volume da pirâmide, a área da base vezes a altura dividido por 3. Né? Então, vejam só, como a base aqui, ó, é um círculo, né? E a área do círculo é definida por π vezes raio ao quadrado, a altura normalmente a gente chama de h, a fórmula detalhada fica aqui, ó, π r ao quadrado vezes h dividido por 3. O que eu fiz foi só substituir aqui, ó, a área da base vezes a altura. Tudo bem? Então é só guardar esta relação, lembrando que tem que dividir por 3, o volume do cone. Temos um exemplo aí, que nós vamos encontrar todas essas medidas através de um exemplo a fins aí de estudo, né? Um bom exemplo porque você obriga-se aí a fazer a continha das 4 informações que eu pedi aí, né? Um cone circular reto tem raio da base de 6 centímetros e uma altura de 8 centímetros. Então eu sempre sugiro, né, que você faça um rápido esboço aqui da figura, para que fique evidente aqui, né, para você o que temos que calcular. Aqui o cone. Temos aí a medida aqui, ó, que o centro da base, que é um círculo, né? Nós temos essa distância que vai do centro até aqui, que é o raio, que ele nos deu ali no enunciado, que vale 6. Tá aqui, ó, raio da base, 6 centímetros. Vamos colocar esse 6 aqui, ó. E a altura, que é o segmento que vai aqui, ó, a altura 8 centímetros. Tá certo? Muito bem. E aí cobra-se todas as informações que falamos. Eu vou destacar aqui, ó, em preto essa distância, que a gente já sabe que é a geratriz, eu vou chamar só de G aqui, tá? Então, primeira informação, a primeira letra só cobra a área da base. Então, vamos encontrar a área da base, está aqui, ó, a área da base, né? Aqui, ó, a área da base é π vezes raio ao quadrado. Vamos colocar o R minúsculo, vai ficar igual a fórmula, né? π vezes raio ao quadrado. Então é direto, né? Então você pode substituir ou não o π, ou coloca o π em evidência, não tem problema. O raio vale 6, fica 6 ao quadrado. Então você pode dizer que a área da base é 36 π, no caso aqui, centímetros quadrados. Né? Dependendo da questão, você pode substituir o π ou deixar a resposta em função de π. Tá bom? Bom, área lateral, vamos chamar de AL, nós vimos na fórmula aqui anterior, ó, veja bem, é π, tá aqui, ó, área lateral, veja bem. π vezes o raio vezes a geratriz, tá? Então vamos substituir aqui, ó, a fórmula, né? π vezes o raio vezes a geratriz, tá bom? Muito bem. A geratriz nós não temos lá, tá vendo, ó? Então aqui nós vamos ter que deduzir a geratriz. Vamos buscar então essa geratriz aí. Novamente eu vou separar só os valores que me interessam aqui, ó, em evidência. É o 8 da altura, o raio e a geratriz que nós vamos em busca dela, tá? Então você tem novamente aqui, ó, G de geratriz, 8 e 6. Ou você aplica o teorema de Pitágoras, ou você lembra do triângulo pitagórico muito conhecido, que é o triângulo de menor valores inteiros possível, pitagórico, né? Que nasce da relação de Pitágoras. Que é esse camarada aqui, ó, o 3, o 4 e o 5. É muito interessante que você guarde essas informações aqui.
esse triângulo é semelhante a esse aqui, ó. Observem com atenção. É um triângulo, né? Como se eu desse um zoom, né? Observe uma coisa. O que aconteceu do 3 que virou 6, que foi o mesmo que aconteceu do 4 que virou 8? Houve aqui um fator multiplicativo, né? Por 2. Se isso ocorre nos dois lados, eu posso estender tranquilamente para esse terceiro. Então não preciso nem aplicar Pitágoras, já sei que esse valor aqui é 5 vezes 2, né? Que vale 10. Então a geratriz vale 10. Ok? Que era a informação que faltava aqui para encontrar a área lateral. Então agora sim, vamos terminar. A área lateral é igual a π, o raio nós já tínhamos 6, e a giratriz nós encontramos que vale 10, tá certo? Então tá aí, ó. Então ficou a área lateral igual a 60 vezes π. Tá bom? Muito bem. Agora veja que fica fácil deduzir a área total, que é o próximo, porque a área total é a área da base mais a área lateral. Como eu disse, sugestão é fazer por partes. A área da base nós encontramos 36π, a área lateral também 60π. Somando esses valores, então fica 96π. Aqui faltou colocar a unidade de comprimento ao quadrado, né? Então 96 centímetros quadrados. 96 vezes π, né? Centímetros quadrados. Tá aí, ó. Muito bem. E para finalizar, o volume, né? O volume desse cone. Muito bem. Volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Como nós temos todas essas informações, só basta substituir. A área da base foi a primeira informação que nós encontramos, 36π. A altura foi nos dado, vale 8. Tudo isso dividido por 3, tá? Muito bem. Esse 36 aqui eu posso quebrar ele, decompor ele, dizer que é 12 vezes 3 vezes 8, porque eu já estou enxergando esse corte com o 3 aqui, ó. Tá certo? E aí fica somente o 12 vezes o 8. 96π centímetros cúbicos. Muito bem, com isso a gente finalizou esse exercício que basicamente, né, colocamos em prática todos os conceitos vistos anteriormente. Na sequência, vamos falar da esfera. Esfera também, né, é uma figura simétrica tridimensional que faz parte dos estudos da geometria espacial. A esfera é um sólido geométrico obtido através da rotação do semicírculo em torno de um eixo. É composto por uma superfície fechada na medida em que todos os pontos estão equidistantes do centro O. Então vejamos. Aí está a esfera, né? Antes disso, vamos falar dos componentes da esfera. Seção da esfera. Veja, tem um plano aí, né? Uma seção que corta. A seção é um corte feito na esfera por um plano. A interseção entre a esfera e esse plano. Aqui um plano, vou chamar esse plano aqui plano alfa, né? Qualquer interseção entre a esfera e o plano gera um círculo, né? Se esse plano, né? Esse círculo aqui no base, evidenciado aqui, ó, né? Se esse plano passa pelo centro da esfera, além de gerar um círculo com o mesmo raio que o da esfera, esse círculo será o maior possível, chamado de círculo máximo, né? Passar bem ao centro aqui da esfera. Muito bem. Temos o conceito também de superfície esférica, né? É a casca da esfera, pode ser obtida pelo giro de 360 graus de uma semicircunferência ao redor de seu diâmetro. É a parte da esfera usada para calcular a sua área, tá? O lado bom da esfera é que você só tem uma informação. Veja aqui no quadro, né? Eu vou fazer o desenho da esfera novamente aqui, ó, para evidenciar para você uma única informação que eu preciso para calcular tudo o que eu preciso da esfera, que é justamente só o raio, né? Que é a distância que vai do centro aqui, ó, ao lado, né? É uma bola, né? Uma bola de futebol, uma bola de vôlei, tudo que você tem aí no formato esférico. Essa distância aqui é o raio. A única coisa que eu preciso, tanto para calcular volume, né, ou até a mesma área da superfície, também que a gente chama área da calota esférica, é só a medida do raio, que é a distância que vai do centro até aqui ao lado. Só isso, tá? Essa é a famosa esfera, tá? E aí nós temos tanto a área da superfície, né, área, né, que a gente chama da superfície, pode ser cobrado, isso aqui nas questões, né? A fórmula é 4 vezes o valor de π vezes raio ao quadrado. Lembre que área é sempre
unidade de comprimento ao quadrado. Tá? Então é centímetros quadrado, metro quadrado, não confunda com volume. Quando se falar em volume, né, que é a questão da capacidade, aí sim, eu vou de propósito colocar as duas fórmulas aqui, para você ver a sutil diferença das fórmulas, mas uma vai te dar volume. Se eu vou em busca do volume, eu já sei que eu vou encontrar algo, unidade de comprimento ao cubo. Tá? Então volume sempre alguma coisa ao cubo, a área ao quadrado. Então vejam a diferença, né, para você não errar aí na questão da unidade de comprimento. Só que o volume, a fórmula é muito parecida. O que, que vai acontecer? O 4 e o π vai manter, né? Como a unidade ao cubo vai ser o raio aqui ao cubo, então você já nota a diferença, né? O que era ao quadrado na área vai ser ao cubo aqui no volume, então fica fácil até de você associar. Só que tem mais um detalhe no volume. Você vai dividir isso aqui tudo por 3. Tá? Então pronto. Aí de uma forma bem, né, bem direta, você tem aqui evidenciado a forma da área da superfície e o volume da esfera. Tá? Veja que parte da fórmula é muito parecida. Agora, um outro detalhe é que em ambas as fórmulas você só precisa de uma informação, do raio. É a única informação, né, que você necessita para calcular tudo da esfera. Tá bom? Então tá aí novamente no seu, aqui, acompanhando aqui na tela, área da superfície, 4π vezes raio ao quadrado, né, e volume da esfera, 4π vezes raio ao cubo, tudo isso dividido aí por 3. Tá bom? E agora nós podemos então, inclusive, colocar em prática aí em alguns exemplos. Vejamos esse aí, ó. Qual a área da esfera de raio raiz de 3, né? No caso aí, metros, né? Vamos lá então. Área, cuidado que ele está cobrando área da esfera. Novamente, vamos só lembrando da fórmula. Bom, acabamos de ver, né, que a área da esfera é definida por 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Como ele deu o valor do raio, é só substituir, né? Não tem erro, a questão aí de aplicação direta, né? Então vamos lá. A área da esfera é igual a 4 vezes o valor de π vezes o raio ao quadrado. Então vou colocar ao quadrado o valor do raio. Raiz quadrada de 3. Um pouquinho de matemática básica, né? Lembrando que nesse caso eu posso simplificar esse expoente com o índice do radical e eu me livro desse radical aí. A área da esfera é igual a 4 vezes π vezes 3. Portanto, para finalizar, o resultado fica 12π. Né? Cuidado que quando nós estamos trabalhando em metros, né? Não esqueça, metros ao quadrado. Tá? Tá aí o valor, né, da área. Ou, dependendo da questão, você pode substituir o valor do π, né, por 3,14 ou por o valor que a questão sugerir para você substituir. Então é uma questão que tem que ficar sempre atento aí na questão de substituição ou não do valor irracional π. Tá? Vejamos aqui, ó, um próximo exemplo. Qual o volume da esfera de raio raiz cúbica de 3? Agora que é o volume, né? Então, novamente, né? Volume da esfera e ele me deu o raio. Então, a única informação que a gente precisa é o raio, né? Então, vamos de novo aqui, ó. Volume da esfera. E com isso a gente vai até memorizando, né? Lembra que o volume da esfera é 4 vezes o π vezes o raio ao cubo, dividido por 3. Como ele me deu o raio, basta substituir aqui. Então, o volume da esfera é igual a 4 vezes π vezes o raio, vamos colocar o valor da raiz cúbica de 3, tudo isso elevado ao cubo, dividido ainda por 3. Facilitou bastante essa medida porque justamente, né, o expoente, que faz parte da fórmula, é igual ao índice do radical, que também é 3. Com isso a gente pode simplificar aqui sem medo. O volume da esfera, então, fica igual a 4π vezes 3 dividido por 3, tá?
Como você tem aqui 3 em cima e embaixo e está multiplicando, a gente pode simplificar sem medo de ser feliz aqui. 3 com 3 fica 4π somente. Então finalizamos, né, essa questão. Volume da esfera fica 4π o quê? Como nós temos centímetros, então 4π centímetros cúbicos, tá certo? Então está aí mais este exercício aí para reforçar a parte conceitual envolvendo o conceito aí de esfera, tá certo? Muito bem, né? Finalizamos aí o estudo da esfera, né? Lembrando aqui, ó, que você tem as fórmulas aí evidenciadas no seu material para você colocar em prática, ok? Muito bem, daqui para frente então eu sugiro aí que você pratique mais, faça mais questões aí para que você coloque em prática aí o estudo da esfera e também do cone, tá? Eu gosto sempre de relacionar essas duas figuras porque elas juntamente com a pirâmide aí formam as principais figuras aí da geometria plana. Eu vou fazer aqui um rápido revisão do cone de novo, né? Porque eu quero deixar bastante em evidência essa relação aí do Teorema de Pitágoras, né? Eu vou aproveitar esse tempinho que nos sobrou extra aqui e fazer mais uma rápida revisão aqui do cone. Lembrando que o cone, né, tem essas medidas muito comuns aqui, ó, envolvendo sempre o círculo, né? Eu gosto de falar também que há uma confusão muito comum entre círculo e circunferência, né? Lembrando que circunferência é diferente de círculo. Aqui nós temos a base aqui do cone aqui planificada. Quando você tem essa distância que é o raio, né? Nós temos duas informações aqui dessa figura, que é a área do círculo, né, e o comprimento da circunferência. A área do círculo, que vai fazer parte do volume do cone, é π raio ao quadrado. Comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Por que isso? Porque é muito comum, já que para calcular o volume do cone, eu só preciso de duas informações, área da base e altura. H de altura e a medida única para calcular a área da base, que na verdade é o raio. Né? Vamos chamar de R minúsculo, já que a gente usou a mesma letra ali para calcular a área do círculo. R. O que ocorre? É muito comum dar o comprimento da circunferência, né? Onde novamente vou trocar por R minúsculo aqui para ficar sempre igual em todas as fórmulas, né? Então você tem o comprimento da circunferência, não confunda circunferência com círculo, né? Círculo é área. Então você tem o comprimento da circunferência, que é muito comum te dar o comprimento da circunferência, que na verdade é o perímetro, né? O perímetro da base. Você acha o raio, achando o raio você acha a área, achando a área você acha o volume, né? Então do cone você também tem a medida da geratriz. O que se cobra do cone? Duas coisas, volume e também se cobra área, né? Área lateral, como nós vimos. Tá? Volume, área da base vezes altura. Tá? Então, para finalizar essa parte aqui, área da base vezes altura, lembre sempre que divide por 3. Então, na geometria espacial, nós temos várias figuras, né? Cubo, cilindro, prismas, né? E também o cone e a pirâmide. Quem tem ponta em cima, né, são duas figuras, é o cone e a pirâmide. Em ambos os casos, a fórmula é a mesma, né? Se você observar aí no estudo da pirâmide, a fórmula é a mesma, é sempre a área da base vezes a altura. Então, de uma forma, né, até lúdica, eu sempre falo nas aulas, né, geometria espacial você resume em duas frases, área da base vezes a altura. Quem tem ponta divide por 3 e a esfera 4/3 πr ao cubo. Pronto, guardou isso aí, você tem basicamente aí direto todas as fórmulas que você precisa. Tá? E eu recomendo, para quem for estudar geometria plana, que, né, faça uma revisão na parte aí de geometria espacial, né? Revisão de geometria plana. E na geometria plana, você precisa lembrar das principais fórmulas aqui, que são das principais figuras, né? No caso, o triângulo, né?
o quadrado, o próprio círculo que acabamos de ver, né? Entre outras, né? Trapézio, vai envolver aqui o estudo do tronco, né? E também, ó, os polígonos regulares. Polígonos regulares, que é uma única fórmula que calcula a área de todos, sempre perímetro vezes apótema. Por que isso? Para agora fazer o desfecho final. Como na geometria espacial a geometria plana é base, né, para o estudo da geometria espacial, porque eu acabei dizendo para você que a fórmula do volume é a área da base vezes a altura, área da base vezes a altura, né? Então você necessariamente, obrigatoriamente, né, precisa saber encontrar a área das principais figuras aí da geometria plana. Porque para calcular volume de qualquer, né, poliedro aqui, né, qualquer figura, qualquer situação da geometria espacial, a primeira coisa é a área da base. Então como é que você consegue calcular volume se você não sabe encontrar a área das principais figuras planas? Então aqui a sugestão, ó, revisão, fique fera em geometria plana para você conseguir desenvolver as questões da geometria espacial. Essa é a grande dica que eu queria colocar aqui no final, porque como a área da base é praticamente parte de todas as fórmulas de geometria espacial, se você não souber calcular a área dessas figuras, fica muito difícil você resolver as outras questões. Então fica aqui uma dica valiosa. Sabendo disso, é sempre área da base vezes altura, área da base vezes altura. Quem tem ponta divide por 13 a esfera 4/3 πr ao cubo, ok? Agora você está pronto aí para resolver qualquer questão envolvendo geometria. Nós temos o plano cartesiano aí, uma figura que representa, né, os dois eixos do plano aqui, ó, o eixo X e o eixo Y, né? Deixa eu só dar um destaque aqui, ó. O eixo X e o eixo Y, né? Respectivamente, eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Para determinar a distância entre dois pontos no plano cartesiano é necessário realizar a análise tanto no sentido do eixo das abscissas quanto no do eixo das ordenadas y, tá? Então o que a gente observa nessa figura? Você tem o ponto A aqui em destaque, vou dar uma destacada aqui do ponto A, né? E o ponto B, tá? Qualquer ponto no plano, né, tem como você localizar ele, né, definindo o par ordenado que define a sua coordenada. Então veja, o ponto A, ele está, né, ele tem a abscissa, que é o x do A, e o y do A. Então, assim como o ponto B, que está aqui em cima, ele, se você projetar ele aqui para baixo, ele tem a abscissa do ponto B e a ordenada do ponto B, assim como o ponto C também, tá? Enfim, eu estou destacando aqui somente o ponto A e o ponto B, ligando a distância aqui, né, tem esse segmento de reta. Então, esse primeiro conceito que abordaremos é a distância entre dois pontos no plano, né? Como é que você calcula a distância entre dois pontos no plano cartesiano? Muito bem. Temos aí a fórmula, né, que define a distância. Você vai observar que ela nasce aí de um famoso teorema aí da geometria plana, envolvendo aí o triângulo retângulo. Veja bem, a distância entre os pontos A e B, então está aqui, ó, ponto A, abscissa do ponto A, ordenada do ponto A, ponto B, abscissa do ponto B, ordenada do ponto B, tá? É definida pelo comprimento do segmento representado DAB, aqui eu coloquei DAB subscrito, que é a distância do ponto A até o ponto B, né? E tem como medida dada aí a fórmula, tá? Então veja bem, novamente aqui o ponto A está aqui, ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. Eu vou até fazer aqui no quadro um rápido esboço, né, bem introdutório, para você lembrar dessa parte bem conceitual. Rapidinho, só um ponto, cara. Então novamente aqui os dois eixos, né, o eixo x e o eixo y, para que você não tenha dúvida desde o início. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Se eu tiver um ponto aqui, por exemplo, né, e eu for graduar esse eixo, vamos botar um valor aqui graduado, né, o encontro dos eixos aqui é o ponto 0, que é o ponto 1, ponto 2, valor 3, né, aqui para cima vai aumentando. Né, aqui podia continuar para lá também, né, os valores negativos para cá, e para baixo também valor negativo. Mas eu estou só enfatizando aqui um ponto para você lembrar desse detalhe aqui. Aqui esse ponto eu vou chamar de ponto A. Quais são as coordenadas do ponto A? Então
Então ele é o que a gente chama de par ordenado, né? Ele tem um valor no eixo x e um valor no eixo y. Qual é o valor do eixo x? É só fazer a projeção e você vai ver onde vai cair. Ele vai cair no ponto 2. Então ele tem a abscissa 2 e a ordenada, o valor que vai ter aqui a projeção para o eixo y, valor 3. Por isso a gente chama aqui, ó, como é o eixo x, esse ponto aqui, ó, né, é a abscissa do ponto A, x do ponto A. Esse ponto, né, é a ordenada do ponto A. Novamente, aqui, ó, x do A, y do A. Por isso a gente chama par ordenado. Nesta ordem, x e y, 2 e 3, tá? Cuidado para não confundir. Então eu fiz questão de fazer esse rápido lembrete aqui para você se acostumar aí com essa forma de representar a localização do ponto num plano cartesiano. Tudo bem? Fechou? Então eu vou apagar aqui, só para ficar claro, né, esse lembrete aqui do par ordenado. Muito bem. Então aqui genericamente nós temos o ponto A e o ponto B, né? Essa distância entre o ponto, se você observar com atenção, é um triângulo retângulo, né? E essa distância, olhando agora para o triângulo retângulo, nada mais nada menos que seria a hipotenusa, né? E quando você eleva ao quadrado a hipotenusa, isso é igual à soma do quadrado dos catetos. Por isso isso aqui ficou igual ao radical. Resumindo, né, para se encontrar a distância entre dois pontos, aqui evidenciado o ponto A e o ponto B, né, a distância entre eles é a raiz quadrada do quê? X do B menos o x do A. Então é a abscissa do ponto B menos a abscissa do ponto A ao quadrado, mais a ordenada do ponto B menos a ordenada do ponto A ao quadrado, tá? Rapidinho nós vamos ver um exemplo, você vai ver que não tem nada de difícil essa fórmula, né? A dedução dela vem através do teorema de Pitágoras. Muito bem. Vejamos então na sequência um exemplo para ficar claro, né? Então estão aí as coordenadas, né? Você pode definir a distância de várias maneiras, né? Ou você faz um rápido esboço, só para você ter uma ideia, né? É o que eu recomendo, inclusive, mas nós já vamos aplicar a fórmula também, tá? Olha, o ponto A está aqui, ó. Olha aqui, ó, x do A, y do A. Tá vendo? X do A, y do A. Aqui, x do B, y do ponto B. Abscissa ordenada, abscissa ordenada. Do ponto A, as coordenadas são menos 13 e 11, né? Vamos supor, se eu for fazer aqui uma escalinha meio que desproporcional só por causa do valor, né? Aqui é o ponto 0, enquanto os eixos é o ponto 0. 1, 2, menos 3, estaria aqui, ó, a abscissa. E a ordenada eu vou colocar mais ou menos aqui, ó, menos 11. Então o ponto A estaria mais ou menos aqui embaixo, né? Aqui estaria o ponto A, ó, ponto A. Ponto B tem coordenadas para o eixo x, 2, e para o eixo y, 1. Um pouquinho fora de escala, mas está aqui só para você ter uma ideia. Aqui está o ponto B, né? 2 e 1. Ponto A, menos 3 e 11. O que a gente quer é a distância, né, entre esses dois pontos. Aqui a linha vermelha seria essa distância. É o que a gente chama então de distância do ponto A até o ponto B. Tudo bem? Então tá aí, ó. Como é que você encontra essa distância? Aplicando a fórmula que nós vimos aí no slide anterior, tá? Então vamos aplicar a fórmula aqui, ó. Então vamos lá. Novamente a fórmula está aqui, ó. Raiz quadrada, né, de x do B menos o x do A. Então distância do ponto A até o ponto B é raiz quadrada de x do B menos o x do A. Tudo isso ao quadrado. Veja bem na fórmula lá, né? Mais y do B menos o y do A também ao quadrado. Vejamos então. Distância do ponto A até o ponto B fica então. Agora é só substituir os valores, né? X do ponto B tem lá, ó, 2. Cuidado que agora tem um jogo de sinais aqui, hein? 2 menos o x do ponto A, aqui é menos, né, o valor é negativo, né, então vamos colocar em parênteses de novo. O correto aqui, já vamos colocar o sinal correto, seria colocar o colchetes aqui, né, porque eu já usei o parênteses internamente. Mais y do B, 1 menos, né, o y do A, então seria menos 11, né, e tudo isso aqui ao quadrado. Deixa eu só puxar essa perninha um pouquinho mais aqui para abraçar todo mundo. Tá aí, ó. O que eu fiz foi só substituir cada um dos valores, cuidando com o jogo de sinais que obrigatoriamente a gente vai ter que fazer aí dentro do radical. Então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada
né? Aqui, vamos fazer o joguinho de sinais, ó, menos com menos dá mais. Então vai ficar 2 mais 3 ao quadrado, mais, novamente um jogo de sinais aqui, ó, menos com menos dá mais. 1 mais 11 ao quadrado, tá bom? Distância entre esses dois pontos, A e B, então, portanto, fica a raiz quadrada, 2 mais 3, isso aqui vai dar 5 ao quadrado. Aqui 1 mais 11 dá 12 ao quadrado. Já tirei aqui direto, né? Então a distância entre esses dois pontos é a raiz quadrada de 25 mais 144, que 12 ao quadrado é 144 e 5 ao quadrado é 25. Logo, distância entre esses dois pontos é a raiz quadrada de 169. E esse valor vale 13, né? 13. Então a distância entre esses dois pontos aqui, ó, vale 13, né? 13 unidades de comprimento. Se fosse centímetro, seria centímetro. Se fosse metro, é metro. E assim sucessivamente, tá? Então é bem fácil aí determinar a distância entre dois pontos. Aplicação direta da fórmula, né? Muito bem. Vejamos agora o conceito de ponto médio. Ponto médio é o segmento de reta, é um subconjunto da reta, né? É parte da reta. Ao contrário da reta, o segmento é finito, possuindo começo e fim, podendo ser medido, né? Mesmo sendo finito, ele possui infinitos pontos. E o ponto que divide o segmento de reta em duas partes é o chamado de ponto médio. E, na verdade, em outras palavras, é o ponto do meio, né? Aqui está uma mesma distância do ponto A e do ponto B. A gente chama de ponto M, tá? Então é muito comum algumas questões exigirem aí as coordenadas do ponto médio, tá? Muito bem, novamente você tem o ponto A, o ponto B e o ponto M, tá? Seria bem no ponto aí mediano entre a distância entre eles, né? Como é que calcula as coordenadas do ponto médio? Você já pode ter até uma noção. Olha aí, ó, é a média, né? Então, considerando M o ponto médio do segmento AB, temos a seguinte expressão matemática para determinar as coordenadas do ponto médio. Coordenadas do ponto médio de qualquer segmento do plano cartesiano. Então você vai pegar, como são dois pontos, né? Voltando aqui, ó, tem o ponto A e o ponto B. Logo, então, você tem a abscissa do ponto A, ordenada do ponto A. No ponto B, a abscissa do ponto B, ordenada do ponto B. É só o que você precisa para encontrar tanto a distância como também o ponto médio. O ponto médio, você vai somar as abscissas dos dois pontos e dividir por 2. É a média aritmética, né? Então está aí direto a fórmula. Nada melhor que um exemplo para praticar. Determine as coordenadas do ponto médio do segmento AB de extremos ponto A e B. Está aqui as coordenadas do ponto A, as coordenadas do ponto B. Lembrando que, vamos rapidinho aqui, sempre enfatizar a questão ordenada. X, né, do ponto A, abscissa, né, perdão, e ordenada, x e y. X do ponto B e y do ponto B. É o que precisamos para encontrar o ponto médio. Vamos chamar esse ponto médio, coordenadas aqui, eu posso chamar de ponto X, né, por exemplo, ou ponto M, tanto faz, né? E aí eu quero as coordenadas desse ponto M aí. Vamos lá então. Vamos encontrar. Nós vimos na fórmula que nada mais nada menos que é x do A mais x do B, tudo isso dividido por 2, y do A mais y do B, dividido por 2. Veja como é fácil, né? Então, essas coordenadas do ponto médio, que eu chamei de x aqui, né? Só basta substituir as informações. Vamos lá. Quem é o x do A é 1. X do B vale 7. Dividido por 2. Aqui, do B, y do A, 9. Mais y do B vale 5. Também dividido por 2. Então, essas coordenadas vão ser quais? 7 mais 1 é 8, dividido por 2 dá 4, né? E aqui, 9 mais 5, 14, dividido por 2, 7. Então, aqui estão as coordenadas do ponto médio. É a média aritmética, né? Entre as abscissas e as ordenadas. Muito fácil essa parte introdutória, né? Vejamos agora o próximo conceito, que é condição de alinhamento de 3 pontos. Muito bem. É comum também algumas questões darem coordenadas, né, de vários pontos e perguntar, né, ou no caso aí são 3, se eles estão alinhados ou não, né? Bom,
Para verificarmos se os pontos estão alinhados, quer dizer, no mesmo alinhamento, né? Quer dizer que se eu traçar um segmento de reta, eu consigo abarcar os 3 pontos, né, que a gente chama também de colineares. Podemos utilizar a construção gráfica determinando os pontos de acordo com as suas coordenadas posicionais. Essa é uma forma, ou seja, você coloca os pontos lá, né, no plano cartesiano, faz um esboço e vê se eles estão alinhados. Só que dependendo das coordenadas, isso não é tão visível, né? Outra forma, né, o que nós vamos abordar agora, de determinar o alinhamento, é através do cálculo do determinante pela regra de Sarros, envolvendo a matriz das coordenadas. Então aqui nesse desenho, eu tenho aqui os 3 pontos que estão, visivelmente, né, estão alinhados, né? Ou seja, eu peguei uma reta, vamos chamar dessa reta de reta R, e um segmento, né, de reta, e eu consegui pegar os 3 pontos. É como se esse aqui, ó, fosse o ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Né? E aqui eu tenho ó, XY, XY e XY dos 3 pontos, ou seja, abscissa ordenada, abscissa ordenada, abscissa ordenada. Se eles estão alinhados, quando eu coloco as coordenadas aqui, ó, abscissa, primeira coluna, abscissa e a segunda ordenada, não formaria uma matriz quadrada. Então, por isso aqui eu completo com uma coluna pela unidade, para que isso tenha determinante. Lembrando aí do conceito de determinante, só existe determinante de matrizes quadradas. E matrizes quadradas são aquelas que o número de linhas é igual ao número de colunas, então há necessidade de fazer esse completamento para ela ficar quadrada. Ao encontrar o determinante, se esse determinante for 0, você conclui que os pontos estão alinhados. Do contrário, eles não estariam alinhados. Né? Vejamos então um exemplo. Olha aí, ó, 3 pontos, ponto A, ponto B e ponto C. Né? Eu quero saber se eles estão alinhados, sim ou não. Né? Você poderia, conforme eu disse anteriormente, né, podemos utilizar a construção gráfica aqui, ó, né? Ou seja, eu vou até fazer isso aqui no quadro com você, quer ver? Ó? Eu vou fazer um rápido esboço, né? É uma sugestão, só que dependendo dos valores isso não fica tão evidente, mas aí nós vamos fazer também a forma aí usando as matrizes, tá? Vou deixar claro. Você tem o ponto A de coordenadas 2 e 5, eu vou inventar uma graduação qualquer. Aqui é o encontro dos eixos, né? O ponto 0, o ponto 1 na sequência, é ponto 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então aqui estaria o eixo X, né? O eixo das abscissas, tá bom? E você tem o eixo Y também aqui na sequência. Eixo das ordenadas. O ponto A, 2 e 5, né? Deixa eu ver até onde vai, 7, 11, vai muito alto, né? Um pouquinho fora de escala aqui, né? 2, 4, 6, eu vou colocar um pouco fora de escala, para que fique fácil o acompanhamento. Então aqui estaria o ponto A, de coordenadas 2, abscissa 2, coordenada 5, ponto A, certo? Estou usando a primeira forma para encontrar o alinhamento ou não. Ponto B, 3 e 7, estaria mais ou menos aqui, ó. 3 está aqui, eu vou colocar o 7 mais ou menos aqui. Então estaria aqui, ó. Ponto B. Né? Entre 2 pontos você não está sempre alinhados, né? Agora vai o ponto C, 5 e 11. 5 está aqui, vamos jogar aqui, ó, mais ou menos o 11 aqui. Né? 5 e 11. Claro que aqui, se você, né, tiver um papel aí certinho, com régua e tal, aqui parece estar alinhados, né? Ou seja, se eu conseguir um segmento de reta que abarque os 3, ficou um pouquinho torto e tal, não ficou bem, né? Mas veja, a construção gráfica é sim uma forma principalmente de você identificar se eles não estão alinhados. Se tivesse um ponto lá no outro lado, aqui em outro quadrante, ficava visível que eles não estariam alinhados, não precisa nem fazer conta. Tá? Mas eu vou fazer novamente a conta, é bem provável que esses pontos estejam alinhados. Vamos provar isso aí pela geometria analítica, tá? Aplicando a forma que nós vimos anteriormente. Muito bem, então a forma diz que a gente monta uma matriz, né? Então completando com a terceira coluna com unidade para ficar quadrada, né? Então quando eu vou fazer aqui a matriz, veja bem, né? Eu vou montar a matriz
Então a matriz ela vai ter x abscissa, abscissa e abscissa dos 3 pontos. E aí vai ter ordenada, ordenada e ordenada dos 3 pontos. E eu sou obrigado a completar com unidade para que ela seja quadrada. Com isso, agora nós vamos substituir os valores aí, né? Para cada um dos pontos. Ponto A tem aqui, ó, x do ponto A, y do ponto A, x do ponto B, y do ponto B, x do ponto C, y do ponto C. É só substituir os valores ali, tá? Então vamos lá. Aqui fica 2, aqui fica 5. Do ponto B, 3 e 7. Do ponto C, 5 e 11, tá? E a coluna 1, a terceira coluna, sempre vai ser com o mesmo valor 1. Ok? Montamos a matriz aí, né? Uma matriz de terceira ordem. Nós temos que encontrar o determinante dessa matriz. Se o determinante, agora aqui, ó, o determinante dessa matriz, né, ele pode ser, se ele for igual a 0, ou ele vai ser diferente de 0. Se for igual a 0, a gente conclui que os pontos estão alinhados. Ok? Se nós encontrarmos o determinante, ele for qualquer valor diferente de 0, né, então eles não estão alinhados, ou não estarão alinhados, né? Então é só encontrar o determinante e enquadrar numa dessas situações aí, tá? Provavelmente, conforme a gente fez o esboço aqui juntos, vai dar 0, né? Mas vamos provar isso, né? Mas enfim, como é que calcula o determinante? Você lembra como é que encontramos o determinante de uma matriz de ordem 3? Existem várias formas. Como é uma de ordem 3, a gente usa uma regra chamada regra de Sarros. Né? Regra de Sarros, que consiste em você simplesmente repetir a primeira e a segunda coluna ao lado da matriz. Então vamos colocar aqui novamente a matriz, com os valores agora, já todos aqui nós já sabemos, né? 2, 5 e 1, vou deixar tudo na mesma cor. 3, 7, 1, 5, 1 e 1. A regra de Sarros consiste, ela é utilizada para encontrar determinante. Consiste em você repetir a primeira e a segunda coluna ao lado aqui. É isso que faremos agora. 2 e 5, 3, 7, 5 e 1. Ok? Depois disso, agora você vai encontrar multiplicar pelas diagonais. Então você tem aqui, ó, 2, 7, 1, é o que a gente chama de diagonal principal. Então você vai ter 3 diagonais aqui nesse sentido. Você faz o produto das diagonais, depois você sobe. Vamos já encontrar então o determinante dessa matriz, tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. O determinante vai ser o produto desses valores, então vamos junto aqui, ó, 2 vezes 7 vezes 1 dá 14. Aqui, 5 vezes 1 dá 5, vezes 5 dá 25, mais 25. 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 1 dá 3, mais 3. Agora, né, você, bom, pode até somar esses valores aqui, não tem problema, né? E depois você multiplica, aqui é o 11, perdão, né? 7, aqui eu esqueci, é 11, né? Agora que eu vi que eu cometi um erro aqui, erro muito, o ponto C, 5 e 11, olha só, por isso que eu vi que estava dando um valor estranho aqui, né? 5 e 11 aqui embaixo, né? Então repetiu aqui também é 11. Eu estava esquecendo aqui, a coordenada, a abscissa aqui, ó, a ordenada do ponto C é o valor 11. Então eu coloquei só a unidade aqui, vamos repetir aqui, ó, tá? Corrigindo aqui 11, 11, aqui então ficou 11 e aqui também ficou 11. Então voltando à multiplicação, 1 vezes 3 vezes 11 dá 33, só basta colocar um 3 aqui do lado. Agora ficou certinho, tá? Eu já posso somar esses valores, ou deixo para somar no final, tanto faz, já vamos somá-los, né? Aqui vai ficar 39, né? 25, 14 com mais 25 dá 39. Com mais 33
né? Isso aqui vai dar 72. Deixamos esse valor. Agora a gente vai fazer pela diferença, né? Subindo aqui. Já encontramos o valor da diagonal principal, só que tem que também subir aqui, que é a diagonal secundária. Então são 3 valores. A única diferença é que agora você encontra a multiplicação e sempre troca o sinal no final, tá? Então vamos juntos aqui novamente. Vou até fazer em vermelho aqui, ó. 5 vezes 7, 35 vezes 1 dá 35, sempre troca o sinal. Então vai ficar menos 35, tá? 11 vezes 1 dá 11, vezes 2 dá 22, troca o sinal, menos 22. Para finalizar, né? 1 vezes 3 dá 13, 3 vezes 5 dá 15, então menos 15. Como você encontrou o valor positivo, você troca aqui e joga sinal negativo, ou se você encontrasse o negativo, você jogava positivo, tá? Aqui então, fazendo a continha aqui, vai dar menos 72. Veja que interessante, né? Tudo se somando aqui vai dar menos 72. E somando com o valor positivo dá 0, tá vendo? Então era o que nós já suspeitávamos, né? 72 menos 72 igual a 0. Como deu o valor 0, né? Os pontos estão alinhados sim, tá? Então é o que nós vimos inclusive aqui, né? Num rápido esboço aqui. É o que eu sugiro também você fazer em algumas questões. Tá? Mas ficou claro que eles estão alinhados porque o determinante deu 0. Se não tivesse dado 0, não estaria alinhado, então o nosso desenho estaria um pouquinho torto, às vezes o ponto está um pouquinho para o lado, enfim. Tá? Então, mas o esboço é sim uma boa estratégia. Tudo bem? Então, tá aí a regra de Sarros utilizando aí para auxiliarmos a encontrar aí o alinhamento, tá? Muito bem. O próximo tópico muito importante é como você encontra a área de um quadrilátero quando você tem as coordenadas aí, né, dos vértices, né, dessas figuras que vão formar figuras, enfim, tá? De 3 lados, de 4 lados, depende da quantidade de vértices. Vejamos aí, ó, considere 4 pontos distintos no plano A, B, C e D. Agora você tem 4 pontos, né? Não mais são 3. Se eles não estiverem alinhados, né, eles vão formar uma figura aí, né, obviamente. Então vejamos aí, A, B, C, D. Se esses pontos não estiverem alinhados, veja bem, que se eles estiverem alinhados, eles estão sobre o mesmo segmento de reta, então não vai formar figura nenhuma, né? Eles determinam um quadrilátero, né, no caso aí de vértices A, B, C, D, 4 pontos, 4 vértices, como mostra a figura, tá? Então, novamente, aqui você tem o ponto A, tá vendo o ponto A aqui? O ponto A tem a abscissa ordenada, o ponto B lá em cima, o ponto C e o ponto D. É fácil, visível, ver que eles não estão no mesmo alinhamento. Então, consequentemente, eles vão, né, determinar um quadrilátero aí de vértices A, B, C e D. Como é que você calcula a área, né? A área, então, dessa figura, né? Usando aí conceitos de geometria analítica. Bom, traçando as diagonais desse quadrilátero, obteremos 2 triângulos, né? O triângulo ABC e o triângulo ACD. Vamos voltar aqui, ó, ABC. Eu vou pintar aqui, inclusive, em verde, ó. ABC. Aqui está o triângulo ABC, ó. Então, era um quadrilátero, eu tracei a diagonal, formou o triângulo de vértices ABC e o triângulo ACD, que eu vou pintar aqui, ó, em vermelho, ó. Formou dois triângulos, tá vendo? Aí. A área desse quadrilátero equivale à soma das áreas dos 2 triângulos. Sabemos, pelo estudo da geometria analítica, que a área do triângulo do plano é dada pela metade do módulo determinante das suas coordenadas. Assim, a área fica definida aí. Veja, como você tem, né, formando 2 triângulos, né, então chamamos de D1 e D2. Então, qual é a fórmula para calcular a área? É meio, né, 1 sobre 2, vezes o determinante, né, da primeira figura mais o determinante da segunda, dependendo da quantidade de triângulos. Como formou 2 triângulos, eu poderia chamar isso aqui, ó, de D1, né, e de D2. Tá bom? Então eu encontro os determinantes, multiplico, boto em módulo, porque se você encontrar um valor negativo, a área vai acabar sendo um valor positivo, e divido por 2, tá? E faço essa soma, então você tem a área.
Tudo bem? Novamente aí, ó, a figura. Então vejam só, como formou dois triângulos, novamente, eu tinha pintado lá em verde, né? Vou manter a mesma cor aqui, ó. De vértices A, B e C, né? Formou o D1, aqui é a área D1, que está aqui definida. X do A, Y do A, X do B, Y do B, X do C, Y do C. Acha o determinante, acha esse valor e joga lá na fórmula. Se encontrar um valor negativo, que é possível, né, coloca em módulo e divide por 2. Depois, na área de baixo, vai formar o D2. Tá aqui, ó, D2. Novamente, aí é só que agora os vértices são A, C e D, por isso está lá, ó, A, C e D. A encontra-se o determinante e também joga na fórmula aqui. Coloca em módulo, divide por 2 e soma, você tem então a área de toda a figura, dos 4 vértices A, B, C e D. Ok? Muito bem. Nada melhor que um exemplo para a gente colocar em prática isso aí. Você tem aí, ó, calcule a área do quadrilátero de vértices A, B, C e D. Tá certo? Então, rapidinho, vamos fazer só um esboço aqui no quadro, mas é bem rápido. Você tem aí 4 pontos. Só para você definir quem são as matrizes, né? Então você tem aqui o eixo Y e o eixo X. As coordenadas do ponto A é 1 e 5, então eu vou colocar mais ou menos 1 aqui e vou colocar um valor 5 aqui, ó. Tá? Aqui estão as coordenadas do ponto A. Vamos evidenciar aqui o ponto A. Ponto B é 6 e 5, né? 6 e 5. Então aqui na frente vai acabar no mesmo alinhamento do ponto A, no caso aqui no eixo X. Aqui está o ponto B. O ponto C, 6 e 1, né? 6 e 1, vamos colocar aqui o ponto C. Seis e 1, e por fim o último 1 e 1. Estaria o ponto D aqui, ó. Ponto D, né? Como ele vai formar ABC, aqui, ó, traçando a diagonal, veja que interessante, hein? Traçando a diagonal, eu formei 2 triângulos. Um triângulo de vértices A, B e C, tá aqui, ó. Né? E o outro triângulo aqui de baixo, que eu vou até pintar em vermelho também, de vértices A, C e D. Então, uma área, né, você vai encontrar ali com os vértices, né, A, B e C. A gente pode até definir aqui como área D1, essa aqui, né, que vai envolver então os vértices A, B e C. E essa área seria o D2, envolvendo então os vértices agora A, C e D. A, C e D. Ok? Montamos as matrizes envolvendo as coordenadas desses 3 pontos para cada um dos triângulos. Depois encontramos em módulo, dividimos por 2 e somamos a fórmula, tá bom? Então agora vamos fazer aqui na tela esse cálculo, tá? Então o D1 como já vimos ali, né, vai ser a matriz formada pelos pontos X do ponto A, Y do ponto A, X do ponto B, Y do ponto B, e X do ponto C e Y do ponto C, tá? Conforme a gente definiu aqui, ó, A, B e C, ok? Completamos com a unidade. Já vou substituir os valores, tanto da abscissa da ordenada de cada um dos pontos. Então, A, 1 e 5, B, 6 e 5 e C, 6 e 1, né? 6 e 1, completando com a unidade aqui, tá bom? Aí tá a matriz D1, né? 1, 5, 1, 6, 5, 1 e 6, 1 e 1. Eu já vou te dar direto aqui o determinante para nós ganhar um pouquinho de tempo. O determinante dessa matriz que a gente chamou de D1, tá? O determinante vai dar aqui, ó, menos 20, né? Aplicando aí a regra de Sarros. Vamos montar a matriz D2. D2 vai envolver os outros vértices A, C e D. Voltando aqui no nosso desenho, né? A, C e D. Então são os 3 pontos diferentes agora. Então X do ponto A, Y do ponto A, né? X do ponto C, Y do ponto C, e X do ponto D e Y do ponto D. E completando sempre a terceira coluna com unidade. Já então substituindo cada um desses valores de entrada aí, né?
Então é 1 e 5, A. O ponto C é 6 e 1. E o ponto D é 1 e 1. Completando aqui também com a unidade. Tá? Ficamos aí 1, 5 e 1, 6, 1 e 1 e 1 e 1. Muito bem. O determinante dessa matriz, aí aplicando a regra de Sarros, que chamou de D2, você vai encontrar aí, ó, tá? Menos 20 também. Chamamos os dois determinantes, tá? Bom, a área, então, de toda a figura é meio vezes o determinante em módulo da D1, então por isso a gente vai ter que usar o módulo aqui, ó, da D1, mais meio vezes o determinante da matriz D2. Substituindo já os valores aqui, ó, então vai ser meio. Quem foi o determinante da D1? Menos 20. Quando você coloca isso aqui em módulo, vai ficar positivo, né? Mais meio vezes o mesmo determinante da D2. Aqui, para finalizar, vai ficar o módulo de menos 20 dá 20, dividido por 2 vai dar 10. Né? Isso aqui tudo aqui vai dar 10. Módulo de menos 20 dá 20 positivo, multiplicando por meio vai dar 10. Então vai dar 20 mais 20, ou seja, 20 unidade de comprimentos ao quadrado. Né? Se fosse centímetro, seria centímetro, se fosse metro, seria metro. Então a área de toda essa figura é 20 unidades de comprimento ao quadrado. Muito bem. Aí tem um plano cartesiano, veja o eixo X, o eixo Y, né? E uma reta aqui em vermelho e dois pontos, o ponto A e o ponto B. Quando a gente fala assim, conhecendo as coordenadas de dois pontos distintos, pertencentes à reta, podemos determinar a sua equação, tá? Então vejamos, aí a reta em vermelho é a reta, né? A gente dá um nome para ela, normalmente a gente usa letras minúsculas, né? Reta R, reta S. Veja que eu tenho dois pontos aqui, um ponto A e um ponto B. Se eu tiver dois pontos, eu consigo definir a equação da reta. Nós estamos em busca aí, né, enfatizando agora a equação da reta. Vejamos. Então vamos lá. Nós temos a equação geral e a equação reduzida da reta. Muito bem. As equações da forma ax mais y é a mais by mais c igual a zero. Veja bem o formato, né? Igual a zero. São expressões representativas de retas no plano. Os coeficientes a e b e c são números reais. Então você tem ao lado aqui das variáveis, ó, a, b e c são chamados coeficientes, né? Considerando a e b valores diferentes de zero. Essa representação matemática damos o nome de equação geral da reta. Então toda vez que você tiver uma equação com esse formato, essa cara, vamos dizer assim, ela é o formato geral. Bom, para construir a equação geral da reta, utilizamos duas formas, né, duas maneiras. A primeira forma vamos abordar aqui, já com exemplos na sequência. Primeira forma, através da determinação do coeficiente angular da reta, né, e a utilização da forma geral por essa forma aqui, ó, y menos y1 vezes m, x menos x1, tá? E através da matriz quadrada formada pelos pontos, seria a segunda forma. Tá bom? O que nós vamos ver agora? Nós vamos ver um exemplo, né, de aplicação das duas formas. Então, você tem duas maneiras. Veja os exemplos agora para esclarecimento. Determinar a equação da reta R que passa pelos pontos tais ali, ó. Então, vejamos, conforme foi dito no início, você tem o ponto A e você tem o ponto B, e tem as coordenadas, né? Lembrando que esse valor é a abscissa, é o x do ponto A, né? Esse aqui é o y do ponto A. Abscissa ordenada. X do ponto B e y do ponto B. Então você tem dois pontos distintos, você consegue definir a equação da reta. Nós estamos em busca aqui, ó, da equação da reta que nós chamamos de reta R, né? Vamos encontrar a equação da reta por essa primeira forma aqui, ó, através do determinante, da determinação do coeficiente angular da reta, tá? Muito bem, então vejamos. O coeficiente angular da reta, que nós vamos chamar de m, é igual, conforme está dito na fórmula ali anterior, ó, tá? Você pode passar esse... Eu vou colocar do jeito que está aqui, né? Mas depois eu vou manobrar para você verificar um detalhe, tá? Então, m, né? Você tem aqui, ó, y menos y1 vezes m, y menos y1, né, igual a m vezes x menos x1, tá? Seria y, né, e
y1 seria a abscissa dos dois pontos, né, x e x1, a ordenada é a abscissa. Então você pode substituir aí, tá certo? Vamos lá. Vamos substituir então por partes aqui. Eu posso passar, inclusive, né, esse valor de m, deixar isolar o m e passar o x menos x1 para o outro lado dividindo. Mas antes disso, vamos realizar a substituição, tá? Muito bem. Então vejamos. Você pode definir, tá? Esse valor ali do y seria o menos 3, né? E aqui menos 6. O que eu estou pegando? Deixa eu só agora definir para você acompanhar essa legenda. Então eu chamo um de y, outro eu chamo de y1, tá? Então eu chamei de y esse aqui, ó, né? E aqui eu chamei de y1. Consequentemente aqui vai ser a abscissa de um ponto e a abscissa do outro ponto eu chamo de x1, tá? É só definir, né? Igual a m, que é o coeficiente angular que nós estamos em busca, igual a 2, né? Cuidado agora que é menos, né? Então é menos e o valor lá também é menos 1. Então haverá um jogo de sinais aqui ocorrendo. Tá? Muito bem. Vou fazer de propósito usar o colchetes aqui, como eu já vou usar o parênteses aqui dentro. Aí fica o colchetes definido, né? Portanto aqui vai ficar, ó, menos 9 igual a m. Menos com menos dá mais, então 2 mais 1. Então menos 9 igual a m vezes 3, certo? Passando 3 dividindo, vai ficar menos 9 sobre 3 igual a m. Então aqui nós temos o coeficiente angular. Coeficiente angular da reta. Bom, feito isso, agora nós vamos substituir, né, esse coeficiente angular na fórmula da equação da reta, ó, y menos y1 igual a m vezes x menos x1. Tá? Então o que a gente volta na fórmula ali em questão e pega um ponto desse, o ponto A, por exemplo, né? O ponto A, ele tem essa coordenada, ó, menos 1 e 6, certo? Então essa coordenada aqui, ó, vai ser respectivamente o x1 e o y1 e o m que nós vamos usar agora aqui. Então nós vamos ficar com a fórmula assim, ó, substituindo já y menos y1 dá 6 igual a m que nós acabamos de encontrar. E opa, esqueci de colocar o valor resultante aqui, ó. M igual a menos 3, ó. Tá? Vamos substituir aqui, então vai ficar menos 3, né? Vezes x menos, novamente o joguinho de sinais aqui, tá? Menos 1. Muito bem, então veja. Agora nós vamos ficar com a equação e com as duas variáveis, né, dependente e dependente da equação da reta. Vamos lá. Y igual a menos 6, já multiplicando aqui, eu já vou fazer o jogo de sinais. Ó, menos 3, vamos fazer primeiramente esse jogo de sinais aqui, ó, menos com menos dá mais, né? Então ficou aí x mais 1. Agora sim, esse 3 vem multiplicando todo mundo ali, ó. Y menos 6 igual a menos 3x menos 3. Tá certo? E agora você joga tudo para um outro lado, né? Vamos passar esse menos 3 para cá e o 3 também. Então vai ficar esse menos 3x já jogando para cá é bem positivo, né? 3x mais y menos 6 mais 3 igual a 0. Para finalizar, 3x mais y menos 3 igual a 0. Então a equação da reta está aqui, ó. Definida então a equação geral da reta, tá? Então veja, nós tínhamos dois pontos, encontramos o coeficiente angular que nós chamamos de m, depois nós voltamos na fórmula e substituímos tanto o coeficiente angular como um dos pontos dados, escolhi o ponto A, tá certo? E essa é a primeira maneira de você determinar a equação da reta, tá certo? Muito bem. A equação reduzida da reta, tá? Ali falamos da segunda fórmula através de uma matriz quadrada formada pelos pontos pertencentes à reta fornecida. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer de novo essa mesma situação, agora usando a matriz, tá? Então você já aprendeu a resolver de uma maneira, né? O que eu vou fazer aqui, você me permite, eu vou apagar essa parte, né? E nós vamos encontrar a mesma equação da segunda forma. Então, e essa segunda forma, né, você já vai poder até comparar com essa primeira e dizer para mim se qual você agradou-se mais, né?
E você pode utilizar, inclusive, uma das duas para resolver questões envolvendo aí a gente definir a equação da reta. Eu vou, de propósito, deixar aqui a resposta para a gente poder comparar, né? É para você estar acompanhando. Essa primeira forma você já entendeu. Agora nós vamos encontrar novamente a equação da reta, só que de uma outra maneira diferente, né? E você vai poder até escolher quando você precisar. A segunda maneira, você vai montar a equação da seguinte forma. Eu vou colocar os pontos numa matriz, né? Eu chamo a matriz R, né? A reta R, e você vai colocar sempre assim, ó, x, y, e a última coluna vai ser de unidade. Isso aqui nunca vai mudar. Agora você coloca as coordenadas dos dois pontos, né? O ponto A, que eu vou até trocar de cor aqui, ó, ele tem coordenadas -1 e 6, e o ponto B, 2 e -3, tá? Agora nós encontramos o determinante dessa matriz usando a regra de Sarros. A regra de Sarros diz que você repete essas duas colunas aqui ao lado, ó. X e Y, -1 e 6, 2 e -3. E aí nós encontramos o determinante dessa matriz e igualamos a zero, tá? Muito bem, usando a regra de Sarros, a gente multiplica pelas diagonais aqui, pela diagonal principal, né? X vezes 6 vezes 1, isso aqui vai dar 6x. Agora você multiplicando a outra diagonal aqui, ó. Y vezes 1 vezes 2 dá mais 2y. E aqui 1 menos 1 vezes -1 vezes -3 dá mais 3, ok? E agora a gente sobe aqui, lembrando que a diagonal secundária a gente troca o sinal. 2 vezes 6 dá 12, vezes 1 dá 12, joga para cá -12. -3 vezes 1 vezes x dá -3x, joga para cá mais 3x. E por fim, 1 menos 1 vezes y dá -y, sempre trocando sinal. Na secundária vem para cá mais y igual a tudo a zero. Tá? Agora faz o agrupamento aí, né? Reagrupa as informações e você vai ter aí a equação da reta, tá? Vamos verificar aí o que nós encontramos como resposta, né? Então veja, ó, você tem 6x com 3x dá 9x. Ó, você tem 2y com y, você tem mais 3y, certo? E você tem 3 com menos 12 dá com 3 com menos 12 dá -9, igual a zero. Aí você, professor, mas não deu a mesma equação, mas veja bem, está com os múltiplos, vamos dividir, vamos simplificar, dividir por 3. Então você fica aqui com 3x mais y menos 3 igual a zero. Propositalmente eu já tinha deixado a outra resposta, observem bem, né, que é a mesma equação. Então, pronto. Acabamos aqui de explicar, mostrar para você de que forma você pode encontrar a equação da reta tendo dois pontos, né, abordando as duas formas. Prosseguindo então, a equação reduzida da reta facilita a representação de uma reta no plano cartesiano. O que nós vimos foi a equação geral. O que seria uma equação reduzida? Ela tem este formato aqui, ó, y igual a mx mais n, em que x e y são, respectivamente, a variável independente e a variável dependente. M é o coeficiente angular. Esse coeficiente que vem ao lado aqui da variável x é o coeficiente angular, tá? E n é o coeficiente linear. N é o coeficiente então chamado de linear. Muito bem. Transforme a equação geral da reta R na sua forma reduzida. Só um exemplo, né? Você já sabe que esse formato é o formato da equação geral. Eu quero que você transforme agora essa reta na equação na sua forma reduzida. É muito simples, só basta isolar o y, né? Então vejamos, você tem 3x mais y menos 3 igual a zero. É só isolar o y, né? Opa, faltou um igual aqui. Igual a zero. É só isolar o y. Vamos isolando, deixando o y desse lado esquerdo, aqui passando o x para o outro lado, vai ficar menos 3x. Passando o menos 3 vai ficar mais 3. Pronto. Aqui está a equação na sua forma reduzida, né? Lembrando que aqui é o A é o coeficiente do x, esse é o coeficiente, né, angular, e esse camarada aqui sozinho é o coeficiente linear. Coeficiente linear da reta. Muito bem. Bom, o coeficiente linear a n, né, é o valor da ordenada quando x igual a zero. Isso significa que n é o valor de y
para o ponto em que a reta intercepta o eixo x. Graficamente, para encontrar o valor de n, basta encontrar o valor de y no ponto 0 e n. Então vejam, esse valor o ponto, né, onde a reta intercepta o eixo y, é justamente o coeficiente, né, aqui ó, é justamente o coeficiente linear. Tá? Então veja que quando você tem a equação da reta da sua forma aqui ó, reduzida, esse valor vem aqui, né, direto, né? Ele salta aos olhos ali, tá certo? Então esse é o valor quando você está com a equação reduzida, por isso ela facilita bastante. Bom, ainda o coeficiente angular nos diz muito sobre o comportamento da reta. Lembra aquele A que a gente falou lá, que acompanha o x, né? Na sua forma reduzida aqui, ó, né? Esse aqui é o coeficiente, nós já abordamos o coeficiente linear, agora nós vamos abordar o estudo do coeficiente angular, é o m, tá? Ele fala sobre o comportamento da reta, né? Pois a partir dele é possível analisar a inclinação e identificar se é crescente, decrescente ou constante. Além disso, quanto maior o coeficiente angular, maior será o ângulo entre a reta e o eixo x no sentido anti-horário. Então aqui está uma forma, ó. O m é a tangente do ângulo alfa, e o ângulo alfa é o ângulo formado entre a reta e o eixo x, está aí, ó. Tá? Então a reta ela vai interceptar, né, se ela não for constante, o eixo x e o eixo y em pontos distintos, tá? E querendo ou não, ela vai existir uma inclinação entre a reta, que está em verde, e o eixo x aqui no sentido anti-horário, tá? Esse ângulo aqui é chamado de alfa. E o coeficiente angular, aquele m, ele é definido também, né, como a tangente desse ângulo, tangente de alfa. Tá? Então, se você souber o valor dessa inclinação em ângulo, ou até mesmo em radianos, é só encontrar a tangente desse ângulo, você está diante aí do coeficiente angular. Tá bom? Muito bem. Então vejamos um exemplo bem simples, olha só. Qual é o valor do coeficiente angular da reta a seguir? Então vejam, você tem o valor do arco aqui, né? Arco 60 graus, é a inclinação da reta. Tá? Ora, o valor de m, já vamos só trocar a caneta aqui de outra cor. O nosso coeficiente angular aqui, que a gente definiu que chamamos de m, né? M igual a tangente daquele ângulo ali, ou seja, tangente de 60 graus. Portanto, a gente sabe que a tangente de 60 graus vale raiz quadrada de 3, né? Portanto, o valor de m vale raiz quadrada de 3. Se nós tivéssemos que definir a equação da reta na sua forma reduzida, que ela tem esse formato aqui, ó, mx, né, mais n, nós já tínhamos encontrado esse valor aqui, ó. Então, y eu já sei que seria raiz quadrada de 3 vezes x mais n. Faltaria achar o valor do coeficiente angular, que com certeza é um valor negativo, você concorda comigo? Porque o ponto aqui está abaixo do encontro dos eixos, o n está aqui, ó. Tá certo? Muito bem. A segunda possibilidade, né, de calcular esse coeficiente é conhecendo dois pontos pertencentes à reta, ponto A e ponto B. Então o coeficiente angular pode ser calculado como a diferença entre as ordenadas e as abscissas deste ponto, né? Então vejamos uma outra maneira de encontrar também o mesmo chamado coeficiente angular. Nós estamos ainda chamando aqui, ó, de m, esse coeficiente angular. Então vejamos um exemplo. Encontre o coeficiente angular da reta representada no plano cartesiano a seguir, tá? Imagina que nós temos o seguinte plano cartesiano, né? Um rápido esboço aqui, né? Temos aqui o eixo x, né, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Eu tenho uma reta aqui com dois pontos qualquer aqui, né? Que está a reta com essa inclinação. Eu vou definir dois pontos aqui, ó, ponto A, né? E o ponto B, por exemplo. Vamos dar nome para esses pontos, ponto A e ponto B, tá certo? E aqui estão as coordenadas do ponto, a abscissa ordenada, E eu quero agora o coeficiente angular, né, desta reta aí, né? Muito bem, pela essa segunda maneira, o coeficiente angular é definido, né? A gente pode definir ele como, vamos chamar de m, né? Coeficiente angular m, então a diferença, né, entre as ordenadas, vamos chamar de y2 menos y1, e as abscissas, x2 menos x1, tá? É, na verdade, o y de um ponto menos o outro e o x de um ponto menos o outro, tá certo? Vamos lá então, m é igual,
Vamos pegar aqui ó, o valor ó, de y e y, 3 e 2, 3 menos 2, e agora aqui, ó, x, esse aqui, tá? Então vai ficar 2 menos, cuidado com o jogo de sinais aqui, ó, menos 1. Tá? Portanto, m vai ser igual, no numerador aqui vai dar 1, né? E aqui menos com menos dá mais 1/3. Então o coeficiente angular dessa reta vale 1/3. Então essa reta, na sua forma, né? Na sua forma reduzida, ela teria um formato assim, ó, y igual a mx mais n, certo? Agora nós encontramos o valor de m aqui por esse outro processo. Eu sei que então é 1/3 vezes x mais n, tá? Como a gente está só focando agora no coeficiente angular, é só ele que me interessa, tá? Muito bem. Agora, por que é tão importante o coeficiente angular, será, hein? Olha só que bacana agora. O coeficiente angular nos possibilita analisar se a reta é crescente, decrescente ou constante. Então há muitas questões que basta você definir o coeficiente angular, né, e você rapidamente chega na resposta. Então quando o coeficiente angular, vamos enfatizar aqui os 3 casos. Quando o coeficiente angular, ó, ele for, né, deixa eu pegar esse aqui, ó, maior que 0, veja bem, inclusive foi os casos anteriores, né, veja bem, esse coeficiente angular a gente chama 1/3, é um valor maior que 0, né? A reta é crescente. Então você pode ter o coeficiente angular maior que 0, igual a 0 ou ainda menor que 0. Quando o coeficiente angular for maior que 0, ou seja, positivo, né? Você está diante então, ó, né, de uma reta crescente. É o que você observa na figura acima, veja bem, está crescendo, né? Como se fosse o acento agudo. Se for igual a 0, é uma possibilidade também, a reta é constante, ela é paralela ao eixo das abscissas. E se for um valor menor que 0, então a reta é decrescente. Assemelha-se aí com um acento de crase. Muito bem. Então veja que só você sabendo quem é o coeficiente angular, você define aí com facilidade a inclinação da reta. Muito bem. Na sequência, vamos ver um exemplo. A diferença entre o valor do coeficiente linear n e o coeficiente angular m da reta crescente que passa pelo ponto 2 e 2 e faz um ângulo de 45 graus com eixo x é d. Então, um exemplo de questão que aborda quase tudo que a gente falou, né? Então, você tem aqui, ó, a diferença entre o coeficiente linear e o coeficiente angular da reta crescente que passa pelo ponto e tem uma inclinação. Muito bem, vamos lembrar aqui o formato, né, da equação, né, da reta na sua forma reduzida, é y igual a m vezes x mais n, lembrando que esse m é o que a gente chama de coeficiente angular, tá? E o valor de n é o coeficiente linear. Ele quer a diferença desses dois coeficientes, né? Ele quer a diferença do coeficiente linear e o coeficiente angular. Então ele quer, na verdade, que a gente faça a continha aí, né, de n menos m. Quem é o resultado dessa operação? Então temos que se encontrar cada um deles, tá? Bom, vamos procurar primeiro o coeficiente angular, o valor de m, né? Já que a reta possui uma inclinação já dada, inclusive, o valor de alfa, né? Então a reta aí tem uma inclinação, né? Vamos imaginar aqui, ó, a reta fosse esse valor aqui, né? E ele já deu para nós aí o valor da inclinação, esse ângulo aqui, ó, ele diz que é 45 graus, né? Ora, então o valor de m, como nós vimos anteriormente, é justamente a tangente desse ângulo. Então, portanto, m igual a tangente de 45 graus, a gente sabe que vale 1. Pronto, já encontramos o coeficiente angular. Tá certo? Bom, agora para encontrar o coeficiente linear, que é o n, né? Então nós já encontramos o valor de m, esse camarada aqui já foi. O valor de n, já que a gente já possui o coeficiente angular, a gente vai usar aquele processo lá. Agora a gente tem um ponto, eu tendo o coeficiente angular e tendo um ponto, né, e o ponto aí de coordenadas 2 e 2, eu jogo lá na fórmula e eu defino, né, esses valores, ó, y igual a m vezes x mais n, né? Se esse ponto pertence, né, então ele vai obedecer isso. Então o y vai ser 2 quando o x também for 2. E o m nós acabamos de definir, ó. Então m vale 1. 1 vezes 2, né, mais n.
Portanto, vai ficar 2 igual a 2 mais n, então n igual a 0. Tá? Então o coeficiente linear é igual a 0. Tá? Agora é só substituir. Então, na verdade, essa reta, eu vou até me permitir aqui fazer uma correção. Como o n vai ser 0, ele vai tocar, né, bem no ponto 0. Então a reta seria essa inclinação aqui, ó, né, passando no ponto 0. Como a gente não sabia antes, então fazia sentido a gente fazer uma rápida, né, um esboço. Agora está correto, né? Muito bem. Para finalizar a questão, é só então substituir os valores que eles pediram nesta ordem. É 0, menos 1, então a resposta é menos 1. Tá certo? Nas alternativas aí você tem a resposta lá na letra D de dado. Muito bem. Bom, na sequência, nós vamos verificar aqui a posição relativa entre as retas, né? Então você pode ter, né, as retas, nós falamos até agora do estudo de uma reta, né? E aí os coeficientes. Agora a gente sabe também que pode ter duas, né, ou até mais retas. E no plano cartesiano. E as retas podem se classificar basicamente nessas três possibilidades aí, concorrentes, paralelas ou ainda coincidentes. Concorrentes porque elas concorrem em um ponto em comum, né? Concorrem em um ponto em comum. E as paralelas não concorrem, né? E as coincidentes seria uma reta sobre outra reta. Seriam uma ou duas retas iguais, né? Vamos dizer assim. Muito bem. Essas posições são determinadas de acordo com a lei de formação de cada função do primeiro grau, visto que essas funções possuem uma representação geométrica, né? Os coeficientes angulares determinam o posicionamento decorrente delas. Por exemplo, veja bem, nós já falamos sobre esse conceito de coeficiente angular. Quando eles forem iguais, as retas serão paralelas. Fica até fácil a associação aqui. Quando os coeficientes angulares forem diferentes, geram retas concorrentes, tá? Muito bem. Então vamos rapidamente aqui ver um exemplo aí de duas retas, nas retas nas suas classificações. Retas paralelas. Veja o desenho aí, uma reta em vermelho e uma em azul, né? A reta, as funções y igual 3x menos 1, veja bem, y igual a 3x mais 2, formam retas paralelas. Como é que a gente consegue observar isso de cara? É só observar quem é o coeficiente angular de ambas. Aqui você percebe que o coeficiente angular dessa aqui é 3, e esse aqui, o coeficiente angular, também é 3, veja. Então tem coeficientes angulares iguais. Se tem coeficientes angulares iguais, as retas são paralelas, né? Observe, é só uma questão de observação. É só olhar quem é o valor que vem do lado do x, né? Então está aí o desenho, inclusive gráfico, provando aí a questão de paralelidade, das retas paralelas, né? Paralelismo, né, entre elas. Bom, retas concorrentes, elas concorrem, né, em um ponto em comum. Então veja bem aí no exemplo agora, tá? Qual é o ponto em comum que é concorrente? Fica visível aqui no gráfico que o ponto é bem aqui, ó, esse local, né, onde as retas se cruzam. Então por isso elas são chamadas concorrentes, elas concorrem, né? E você observa isso só olhando a equação de cada uma delas. Como nós temos valores aqui, ó, visivelmente diferentes, ó, coeficiente angular dessa reta é 2 e o coeficiente angular dessa reta é 4, como são valores distintos, né, diferentes, a gente já conclui de cara que elas são então concorrentes. O que no gráfico é fácil verificar, tá bom? E ainda temos as retas perpendiculares. Mas se você perceber, as retas são perpendiculares, é um caso particular de reta concorrente, porque elas também se concorrem em um ponto em comum, né? Ou seja, quando essas retas formam um ângulo de 90 graus entre elas, né, elas são concorrentes, sim, mas é um caso que a gente classifica também como perpendicular. Então vamos lá. Retas perpendiculares são as que formam um ângulo de 90 graus ao se cruzarem. Utilizamos esse símbolozinho aqui, ó, tá vendo esse símbolo? Para indicar que duas retas são perpendiculares, né? É muito comum a gente usar uma notação assim, às vezes assim, R é perpendicular à reta S, por exemplo, né? E existe uma relação entre os coeficientes. Nós já sabemos que esses coeficientes, né, pelo fato de serem concorrentes, né, como foi dito aqui antes, ó, eles são diferentes, mas há uma relação aí muito comum, né, uma relação de inverso aí, né? Então veja bem, a reta R de coeficiente angular M1 e a reta S de coeficiente angular M2 são perpendiculares quando? Quando o coeficiente de uma, né, for igual a menos 1
sobre a outra. Ou, se você multiplicar, se eu multiplicasse esses dois aqui, né, dá igual a menos 1. Ou seja, você tem duas retas, né? Já sabemos que elas são concorrentes. Para saber se são perpendiculares, multiplicar os dois tem que dar menos 1 como resposta. Se isso ocorrer, aí as retas são perpendiculares, tá? Para finalizar, assim, para as duas retas serem perpendiculares, é necessário que o coeficiente angular de uma seja igual ao oposto do inverso do coeficiente angular da outra. Ou seja, multiplicando tem que dar o valor menos 1. Ok? Fala, galera! E aí? Gostaram da aula? Então, não deixa de comentar, porque o AlphaCom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos um material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto!